Olá, amigos da TV Câmara, estamos de volta para mais uma grande entrevista, sempre ouvindo as personalidades da cidade e pessoas que têm serviços relevantes prestados, com muita história, muitas vivências, né? E pessoas que ainda respiram a nossa identidade, a nossa cultura, o nosso jeito de ser e tudo que envolve essa cidade que só cresce, né? E hoje recebendo o grande amigo, o jornalista Sérgio Murilo de Andrade, 63 anos, jornalista da Universidade Federal, um manezinho de prato cheio, conhece a cidade, conhece as pessoas, foi presidente do Sindicato do Jornalista nos anos 90, presidente da Federação Nacional dos Jornalistas até o ano de 2010, e também um militante da política desde o tempo estudantil, tem muitas histórias para contar, a gente se encontra sempre aqui na Câmara, no Café Sorrentino, e como as outras pessoas que por aqui passaram, tem a sua história de vida, sobretudo aqui na nossa cidade, Florianópolis. Sérgio, é um prazer te receber aqui para a gente bater esse papo, contar a tua história de vida e falar de coisas da cidade, sobretudo. Obrigado. O prazer é meu, eu é que agradeço o convite. Vamos lá, vamos ver o que a gente pode falar sobre a minha vida e sobre a relação com a cidade, a política, o jornalismo, o movimento sindical, coisas que eu, ao longo desses pouco mais de 60 anos, tive relação. Ô Sérgio, eu sempre começo pela infância. Uhum. Como foi a tua infância, as lembranças, os amigos, as brincadeiras, num tempo onde a cidade era outra? Rapaz, pois é, a cidade era bem diferente do que a gente vive hoje. Eu tive uma infância muito boa, assim, do ponto de vista. Minha família era uma família que pôde me dar condição de estudar, que pôde me dar, sustentar, né? Sim. Uma família que sempre me acolhedora, uma família com ligações bastante profundas com a cidade. A minha mãe é do Morro do Céu, uma família grande ali, bastante conhecida. Meu pai era do Estreito, os dois já morreram, também de uma família bastante conhecida no Estreito. Enfim, isso, famílias grandes, né? Tanto a família do pai não tão grande, mas a família da mãe era grande, ela tinha bastante irmãos, então um caminhão de primos, né? Eu tive uma infância bastante feliz, eu e a minha irmã. Morei o meu primeiro ano de vida na rua São Vicente de Paula, na Agronômica. Depois, até os 8 anos, morei no Estreito, na rua Antonieta de Barros, numa área que era propriedade do meu avô. Durante esse período, meu pai comprou um terreno numa região ainda muito pouco habitada na Trindade, próxima à Universidade Federal, ele era funcionário da universidade, construiu, junto com meu tio, uma casa, e depois, com 8 anos por aí, eu tinha 8 anos e a gente se mudou. Então, eu vivi a maior parte da minha vida na Trindade. Ali eu terminei o primeiro grau, fiz o segundo grau e entrei na universidade, que ficava bem próximo da minha casa. Eu tinha o luxo, me dava o luxo de sair da aula e almoçar em casa. A maioria dos meus amigos almoçava no RU, e depois voltava para eventualmente continuar alguma atividade na universidade. Então, a maior parte da minha vida eu acabei vivendo eu vi a Trindade crescer e como cresceu nestes 40 anos que eu vivi ali praticamente na Trindade. E agora, faz 10 anos que moro no centro, moro na rua. Eu costumo até falar meio que brincando, mas não deixa de ser verdade. Eu te digo assim, eu estou vivendo na rua, eu vou morrer na rua que eu nasci, porque eu comprei um apartamento no centro, na Icílio Luz, e nasci ali na maternidade Carlos Correia, um pouquinho mais para frente da minha casa. Então, esse é um resumo assim da minha... Me mudei pouco na vida, mas em lugares que foram bem significativos nesses 60 anos de vida. No meio das entrevistas eu costumo anotar algumas palavras
que podem ser exploradas, né, ao longo dessa uma hora. E eu anotei a Avenida Isidro, depois vamos falar sobre isso e a importância que ela tem para a cidade, né? Os papos com todos os manezinhos que nós tivemos aqui, falamos pouco sobre a Avenida Isidro, que tem uma vida ativa, depois nós vamos falar sobre isso. Sim. Mas ainda voltando ao Estreito, hoje a gente olha para o Estreito, né? Quem olha da ilha para o continente, primeiro que o Estreito era um bairro que o Ilhéu tinha um pouco de preconceito, Sim. né? O Ilhéu tinha um pouco de preconceito, que o Estreito era São José, foi até 1942, por lei, depois alterou, e essas coisas também de rivalidade de futebol, Avaí e Figueirense, isso também cresceu. Sim. Muito embora, na minha geração, eu sou geração nascida nos anos 80, a gente passava a ponte com naturalidade para curtir, fazer amigos e as coisas mudaram. Então, hoje a gente olha para o Estreito como um bairro promissor, grandioso, pomposo, né? Cheio de prédios, de residenciais, o comércio é muito forte. Tem o estádio do Figueirense, que é muito forte, tem uma escola de samba que é muito forte, que é o Unidos da Coloninha. Mas naquele tempo era diferente, né, Sérgio? Era um bairro muito provinciano, tinha a questão dos tripeiros, né? Tinha até esse lado pejorativo quanto a isso. Era diferente, né, essa infância no Estreito? É, muito diferente. A rua Antoneta de Barros era assim, algo em relação ao balneário, por exemplo, era como se morasse em Santa Maria de Imperatriz, sabe? A distância parecia algo, para mim, pelo menos quando era criança, para mim, minha tia, meus avós moravam no balneário. A ida da minha casa, que era no alto da Antoneta de Barros, até a parte do balneário onde eles moravam, para mim, parecia uma viagem. Sim. Para tu ver como as coisas, essas distâncias são relativas, né? E, de fato, era um bairro muito carente de serviços, de infraestrutura, em relação à parte da ilha, né? Principalmente a região central. Mas acho que isso é evidente que isso ficou no passado, né? Hoje, muita gente que mora no Estreito, raramente, não precisa vir para o centro, todos os serviços tem lá, né? E é uma região imensa da cidade, acho que ainda pouco, que o poder público ainda tem poucas ações assim, que são voltadas evidentemente para o continente, para coqueiros, para capoeiras, para o balneário. Acho que é justo ainda que a parte tripeira da cidade reclame ainda de uma atenção maior do poder público municipal, principalmente. Coqueiros, Abraão... Eu brinco, mas mostra também assim que o hino da cidade não fala da parte continental. É verdade. Não fala. Exalta a ilha. Exalta a ilha, muito lindo, uma música linda, mas é como se não existisse a parte continental da cidade. É dos anos 60, né? É dos anos 60. É uma obra primorosa, porém... E não foi feita com esse objetivo de virar hino, isso foi uma decisão política feita anos depois. Não tinha essa intenção. É uma marcha rancho. Isso, né? Isso. Marcha rancho. Acho que é um dos hinos mais bonitos de capital, de cidade no Brasil, mas o fato é que ele não se referencia a uma parte grande da cidade, que é a parte continental. E aí acaba corroborando com o que eu acabei de falar, que o continente foi esquecido por muito tempo, foi tratado de maneira pejorativa. Sim, né? sim. E a minha geração pegou mais essa questão do futebol. O Avaí é na ilha e o Figueirense é no continente. Sim. Hoje tem inúmeros havaianos no continente. Sim, e os mas era assim. Era assim. Minha mãe era havaiana, porque era do Morro do Céu. Do Adolfo Conde. Meu pai, figueirense, bastante figueirense, porque a família era do Estreito. Era assim. Hoje está tudo misturado. Está tudo misturado. Mas era assim mesmo. E assim, o detalhe também interessante é que o Figueirense foi em 60 para o Estreito. Sim. Figueirense é da ilha, sim, nascida aqui no aqui bairro da Figueira, na Padre Roma. Isso. Né? Tinha uma figueira ali que simbolizava uma região chamada Figueira, bairro da Figueira, né? Para quem não sabe. E aí o seguinte, ainda voltando a tua passagem pelos... Esses dias eu me peguei peguei os relatos e tal, e fui procurar mais ou menos onde é que... Mas é difícil, pelos relatos da localização da casa que foi feita a fundação
Aí fiz fotos na frente lá, hoje tem um comércio lá, o lugar que eu acho que provavelmente era a casa. Mas isso é legal, faz parte da nossa cidade, da minha história como morador dessa cidade. Fosse lá achar o local onde era. Isso, a gente consegue, a gente não esquece. É. Né? Quando eu vejo lá, quando eu vou lá no Cezinha, que é teu primo, Sim. que mora do lado da minha tia, na subida do Morro do Céu, onde a minha avó morava. Na Cruz de Souza. Na Cruz de Souza, na frente da casa dele, era a casa da minha avó, uma casa açoriana. E toda vez que eu vou lá, eu me lembro daquela casa, ela não sai da memória, né? Ela sai da cidade, do convívio diário, mas ela não sai da nossa memória, né? E meu tio teve a felicidade de pintar um quadro daquele casebre. Que legal. Que é a história da nossa família lá, né? Mas aí, então, o Figueirense surgiu na tua vida muito mais pelo fato do teu pai ser lá do Estreito, né? Influência do meu pai. É. E da mãe, o Flamengo. Ah, o Flamengo. A minha mãe era flamenguista, muito flamenguista, havaiana e flamenguista. E aí o teu pai já ia ser, que ano foi que nasceste? 61. O Figueirense já estava lá, né? Sim. Aí ias aos jogos do Figueirense, já pequeno, e depois quando morava na Trindade. Isso. Na verdade, eu sou mais torcedor de radinho. De radinho. Vou poucas vezes ao estádio. Sou sócio, mas sou torcedor de radinho. Ah, é sócio? Sou sócio. Porque geralmente o sócio, ele tem mais afinco, né? Ele é sócio, vai ao jogo, né? E aqueles de radinho, às vezes, não se preocupam com esse detalhe. Mas é interessante, porque tu és sócio, mas não vai, ajuda, mas fica no radinho escutando. Fica no radinho. Hoje é muito na televisão também, né? Eu gosto de ouvir no rádio. Mas o rádio, assim, como mudou o rádio, né? Já entrando no papo da comunicação, antes a gente acordava, a primeira coisa que a gente fazia era ligar o rádio. Hoje vai no celular. Né? Eu não sei se tu estás com esse hábito ainda, eu já mudei. Eu continuo com esse hábito. De ligar o rádio. Eu ouço o rádio o dia inteiro, se deixarem. E assim, aí a gente esquece que tinha... Só que no trabalho é mais complicado e tal, mas eventualmente eu dou uma rabiada ali. Porque o hábito mudou, né, Sérgio? Hoje a gente escuta rádio mais no trânsito. Não, eu às vezes a parte do dia eu fico em casa, principalmente na parte da manhã, é a rádio ligado, ouvindo rádio. Ligado. E hoje tem... Ouvindo notícia, eu gosto de ouvir notícia. Tem boas opções, né? Antes era uma, duas, hoje tem mais rádio dando notícia. Sim. E isso é importante para o dia a dia e para a comunicação, porque o rádio tem um papel importante, que é o papel do serviço, né? Trânsito, orientações, enfim. Eu tenho assim uma dívida comigo. Eu experimentei várias coisas na minha trajetória profissional, trabalhei em jornal, fiz assessoria de imprensa para empresa, para instituições, fiz campanhas eleitorais, dei aula durante 10 anos, fui professor de jornalismo durante 10 anos, trabalhei com televisão, fui editor de um programa de jornalismo econômico, mas nunca trabalhei em rádio. Eu gosto tanto de rádio, mas nunca rolou isso, sabe? Sim. É uma dívida que eu tenho comigo, assim, eu gostaria de ter trabalhado, ainda tenho, de repente, algum tempo para isso. O rádio tem uma familiaridade, né? Eu acho fantástico, meio de comunicação fantástico. Eu lembro que quando eu decidi cursar o jornalismo, era muito pelo jornalismo esportivo. Eu continuo sendo um apaixonado pelo futebol, mas hoje com uma outra visão, uma visão mais sociológica, antropológica. Eu gosto muito da história do futebol, né? E naquele tempo era a tara que se tinha pelo futebol, pelos jogos, Avaí, Figueirense, enfim. E eu queria começar no rádio, mas comecei pela televisão, depois fui para o rádio. Sim. Mas o rádio é fantástico, eu realmente. Acho fantástico, meio de comunicação, que ele te dá uma mobilidade incrível, né? A possibilidade de você ser muito dinâmico, praticamente instantâneo, né? Você pode levar a informação de forma instantânea. Que hoje, de certa forma, a internet permite isso também. Mas o rádio tem essa coisa também de você quer imaginando as coisas. Sabe? Uma transmissão de futebol é fantástico por causa disso. Ou mesmo a cobertura do jornalismo, você fica imaginando quem está falando, como é que é aquela pessoa, como é que é a situação. Sim. Que às vezes os bons repórteres, que infelizmente isso está sendo relegado a segundo plano, que é a reportagem, mas os bons repórteres conseguem fazer isso, inclusive no rádio, de descreverem uma situação que você é capaz de ter um quadro bem próximo do que de fato é o quadro real. Me lembrei das crônicas
de Nelson Rodrigues, que eram escritas no jornal, ele lá com a sua máquina, o cinzeiro, o cigarro, às vezes um trago também, escrevendo crônicas maravilhosas, ouvindo no rádio. E era um veículo condenado à morte, né? Vamos dizer assim, o avanço da tecnologia. O avanço principalmente da televisão, né? O rádio estava condenado à morte. Eu tenho uma memória assim era uma coisa assim bastante louca, que quando a internet começa a se estruturar mais e as rádios começam a entrar nessa plataforma, a veicular colocar um canal na rede mundial de computadores, era um período que eu estava praticamente morando em Brasília, que foi o período que eu presidi a Federação Nacional de Jornalistas, a FENAGE, a condição que foi criada para mim, que era de estar em Brasília ouvindo as notícias da minha cidade. Isso era muito com a rádio AM local. Sim. Quer dizer, que a internet permitia isso. Isso antes se conseguia, mas é muito complicado com ondas curtas. Sim, sim. Né? Mas aí isso foi uma pequena revolução. Você está acompanhando o jogo do Figueirense com muita facilidade em qualquer lugar do mundo. Se fosse de outro tempo, tinha que ligar para saber quanto é que foi o jogo. Isso, né? Ficava telefonando. Mãe, quanto é que foi o jogo? Ou acompanhando o dia a dia da cidade. Eu ficava trabalhando lá na federação com o rádio ligado, ouvindo as coisas de Florianópolis. Florianópolis, fantástico, né? Ô Sérgio, e o crescimento do bairro Trindade, hein? Um bairro tradicional, né? Tradicional antes mesmo da universidade. Tem a questão religiosa que é muito importante da Santíssima Trindade, mas o grande boom foi a chegada da universidade. Sim. Vamos dizer assim, quando a gente comecei a morar lá, nossa família se mudou para lá, ainda era um bairro bastante provinciano, para usar uma expressão que tu usou em relação ao Estreito. Bastante provinciano, com bastante chácaras. Na região da própria Trindade, mas o Pantanal, do Córrego Grande, e chácaras imensas. Né? Tudo isso foi mudando muito ao longo desses 40 anos que eu vivi lá. Né? Com um boom imobiliário impressionante, é uma das áreas hoje mais valorizadas de Florianópolis, principalmente pela presença da universidade, né, que atrai bastante estudantes, professores, servidores. Foi o caso do meu pai. A decisão da família para se mudar para lá foi porque meu pai trabalhava na universidade. Depois minha irmã passou a trabalhar no hospital universitário, se aposentou lá no hospital universitário. Então a família, e assim como a minha família, centenas de outras famílias, isso deu uma nova cara para aquele bairro, que era um bairro de chácaras. A verdade é isso. Por isso tinha uma festa da laranja, porque tinha muito pé de laranja na Trindade. Eu lembro, cara, que quando na minha rua tinha pé de café. Plantação de café. Plantação de café. O famoso café sombreado. Desapareceu. Outro dia saiu uma reportagem contando de pés de café desse gênero ali na região do Cacupé. Sim, na Trindade tinha muito. Eu me lembro, assim, a gente atravessava a rua, tinha um terreno grande, assim, imenso, era uma chácara, e embaixo das árvores imensas tinham dezenas de pés de café. Então, tudo isso desapareceu, é óbvio, né? Hoje, nesse lugar, um amigo de infância que, coincidentemente, comprou um apartamento na frente da casa que eu morava. Sim. Comprou o mês passado. Nesse lugar onde tinha pés de café, hoje tem um imenso prédio, um prédio imenso. Então a Trindade mudou muito. Assim, é evidente que as pessoas têm mais estrutura, têm mais serviços à disposição de quem mora lá. Mas isso também traz... por exemplo, eu vendi a casa dos meus pais e eles deixaram para minha irmã. Eu acabei comprando a casa da minha irmã e morei lá durante um período. Eu saí de lá
não foi não era minha vontade. Foi mais prática a minha vida se mudar para o centro, porque o meu trabalho está no centro. Mas é porque, assim, a gente deixava a casa aberta, me lembro disso. Sim. Tá, a gente sempre teve cachorro, mas não foi por isso. Ficava a casa aberta. Porta, janela. Tudo aberto, cara. Nunca teve problema, mas nos últimos anos, assim, eu morei, quando voltei de Brasília, eu morei 5 anos nessa casa que eu comprei da minha irmã. Nesses 5 anos, a minha casa foi arrombada 4 vezes. E me roubaram de tudo que tu pode imaginar. Coisas pessoais, então, bens, assim. Então, foi uma decisão assim que... É isso que eu digo, o bairro cresceu e junto com o crescimento vem as dores do crescimento, sim, né? Sim. Esses problemas que a violência, mobilidade, eu levava da Praça da Trindade, onde eu pegava o ônibus, para vir para o centro, onde eu trabalhava, eu descia mais ou menos aqui perto, do lado da catedral, tinha dia que eram 50 minutos, um deslocamento que no máximo é 20 minutos. Sim. Né? 20 minutos é razoável. Quer dizer, isso A cidade inchou, né? Claro, especialmente ali, é uma rua. É uma rua na prática, né? A Laura Linhares. Então é bom, tem aspectos muito positivos do crescimento, mas também com ele traz muitos problemas que são de natureza urbana e que a cidade tem dificuldade de resolver. Morei 10 anos na Trindade, embora eu me considero um centrino, né? Sou adepto ao centro, nasci no Morro do Céu e gosto de estar no centro. Acho que a vida é no centro, não só a vida profissional, mas tem outras coisas no centro que nos atraem, né? O convívio, a raiz, a identidade. Ô Sérgio, o que te motivou a ir cursar jornalismo? Foi o acaso. Eu fiz vestibular numa época que a gente podia escolher 4 opções. Não sei se quando fez vestibular ainda tinha isso. Tinha alguma coisa, mas era menos. Então eu escolhi, como eu fiz um curso técnico no 2º grau, eu acabei optando a primeira opção por arquitetura. A segunda opção, engenharia sanitária. Jornalismo era a minha terceira opção. Olha Foi só. um acaso. Eu botei jornalismo, porque eu sempre gostei de escrever. Gostava de ler e gostava de escrever. Nunca escrevi assim, nunca fui... Mas escrevia direitinho, assim, nunca fui um gênio, um literato, um escritor, assim, mas gostava de escrever. Escrevia cartas. E isso meio que me inclinou por essa terceira opção. Sim. E aí passei em terceira opção, não tive 4ª opção, não fiz 4ª opção, fiquei nessas 3 opções. E aí comecei a cursar jornalismo. Um mês que eu estava fazendo curso, me chamaram para fazer engenharia sanitária. Mas aí eu já estava contaminado pelo ambiente do curso, as amizades Sim. que rapidamente a gente fez. Boa parte dos amigos que eu fiz na universidade ainda tem convivência. Nomes? Acabou de morrer o primeiro amigo que eu fiz na universidade, foi o Deba. Foi presidente Deba. Do sindicato, estava trabalhando aqui na Câmara, inclusive, quando morreu. Mas o Deba foi um amigo que eu fiz no primeiro dia de universidade, foi a primeira pessoa que eu conversei e ficou meu amigo esses 40 anos de vida, às vezes convivência diária praticamente, durante muito tempo. Foi meu amigo na universidade, foi meu amigo no partido, que a gente foi junto, foi meu amigo no sindicato, nas redações, enfim, trabalhamos juntos, fizemos alguns trabalhos profissionais juntos. Ele é um desses amigos que eu tenho 40 anos, né? E muitos outros, tem amigos em São Paulo daquela geração, amigos aqui em Florianópolis, amigos que se formaram em jornalismo, hoje são professores de jornalismo. Isso é legal, a universidade me deu essa formação humana, profissional, e me deu dezenas de amigos. Isso é um patrimônio inestimável. E foi nela que surgiu a tua veia política. Sim, eu comecei a me envolver com política por causa do movimento estudantil. A gente participou de eleição para o diretório. Era um momento que a universidade
começou a respirar democracia, que foi o início dos anos 80. Sim. O Brasil vivia a transição. A luta pelas diretas já. Sim, a gente participou direta muito. A minha turma, tenho um orgulho danado disso, a minha turma se chamou Jornalistas pelas Diretas Já. A minha formação foi um ato político em defesa das eleições diretas para presidente no Brasil. Uma luta pela democracia. Isso. E a gente viveu isso muito na universidade. Então, a inclinação, a opção também pela a militância no partido, nos partidos, também foi meio Começou em qual sigla, Sérgio? Eu fui eu acompanhei a formação do Partido dos Trabalhadores no Brasil. 1980, né? Isso. E foi minha primeira opção. Na verdade, eu sempre fiquei vinculado ao PT, desde o tempo lá da universidade, mas eu só me saí do PT porque a gente decidiu, junto com outros amigos, integrar o Partido Socialismo e Liberdade. Já faz isso então, 20 anos? Mais, né? O pessoal tem... praticamente 20 anos. 20 anos, né? Praticamente 20 anos. Então, é uma dissidência do PT, né? Na prática, minha vida foi em relação... Eu tive vida partidária com dois partidos, o Partido dos Trabalhadores, fui, inclusive, secretário de comunicação do PT durante um período, e hoje sou... Mas nunca... tirando esse período aí que eu fui secretário, eu nunca tive, assim, atuação de direção, né? Eu sou um filiado e porque acho que o partido tem uma grande função na sociedade, eu acho que é fundamental ter vida partidária. Mas acho, assim, respeito quem, evidentemente, não tem essa opção. Não tem essa opção e, evidentemente, respeito quem faz opção por outros partidos, tanto no campo da esquerda ou mesmo num aspecto em relação a outras opções partidárias em outro campo. Ô Sérgio, Florianópolis teve uma gestão de esquerda de 93, né? Que o mandato começou dia 1º de janeiro de 93 até 96. Sim. Né? Como foi essa gestão? Então, eu tenho um orgulho de ter ajudado a eleger o Grando. Eu era da equipe de comunicação, era coordenador, uma das coordenações de comunicação da campanha do Grando. Colaborei em diversos processos ali da campanha, fizemos diversas inovações. Eu posso dizer que sou um dos pais do Miguelito. Famoso Miguelito. Eu sou um dos pais do Miguelito. Enfim, foi uma campanha, eu acho que a cidade... Me lembra até hoje o jingle cantado pelo Paulinho Carioca. Jingle do Grande, dali Grando, e dali Grando, em forma de samba enredo, né? Sim, sim. Campanha de 92. Isso. E foi uma campanha bastante, eu acho que deu uma sacudida na cidade e um governo que fez história, né? Até hoje tem muitas marcas. Legados. Legados que a administração do Grande e do Afrânio deixaram para Florianópolis. Eu me lembro de 2 automáticos, você pode relatar outros. Os ônibus nos morros, sim, isso marcou. Isso marcou muito. Isso marcou até hoje, é falado. Sim, né? sim. Hoje tem, claro, os morros estão asfaltados, sim. Tem esse projeto novo que dá gratuidade, mas quem fez o transporte coletivo subir aos morros, à periferia, foi a gestão do Sérgio Grando. Né? A ideia que não é uma ideia do governo do Grando, ele, de certa forma, ele se aproximou dessa ideia que era de governos petistas, mas fazer em Florianópolis o orçamento participativo foi uma pequena revolução, porque dava para as populações, as comunidades no bairro, a condição de decidir o que de fato é importante para a cidade, sim, ou especialmente para aquele bairro. Isso foi assim uma mudança na lógica de gestão do município muito profunda. Sabe? Questionava a decisão de vereador, de prefeito, de secretário. Não é só isso, eu acho que é importante. O vereador tem um papel, o prefeito, evidentemente, tem um papel, os secretários, mas também o povo. O morador, principalmente ele que sabe onde aperta o calo.
Então, essa ideia de trazer para cá e fazer, e foi muito bem sucedido, e foi muito bem recebido, foi uma grande inovação. Infelizmente, não teve continuidade. O Cestão do Povo foi outra marca. Outra marca do governo Grando. Ficou muitas as marcas, né? Mas as questões de obra, de serviços que foram implantados, mas principalmente essa, para mim, que eu acho que era uma grande conquista, que infelizmente não teve continuidade, essa coisa da gestão, uma inversão de prioridade e com um sentido democrático. Eu acho isso a cidade tem carecido muito dessa relação mais democrática do munícipe com o poder público. Certo. Ô Sérgio, como bom manezinho, és um frequentador de lugares, vamos dizer assim, populares, onde a manezada se encontra, as pessoas da cidade, o papo, a conversa, o dia a dia, a história, né? Sobretudo aqui no nosso Café Sorrentino, que é aqui na frente da casa, da Câmara, nosso querido Nivaldir Machado, que já esteve aqui nesta mesa. A cidade mudou, né, Sérgio? As pessoas, hoje, a gente vê poucos, né? Poucos de um tempo, de uma era com raízes, né? Mas estamos resistindo e tentando manter isso. Mudou. Eu digo assim, não é que seja melhor, não é que seja pior, é diferente. É diferente. E, óbvio, se não reconhecer a diferença, precisa ser cego. Eu lembro do período que eu dava aula em Joinville, fiquei como professor de jornalismo de uma escola, uma faculdade de jornalismo em Joinville. A primeira coisa que eu chegava em Florianópolis era ir para o mercado público. Adorava ficar no mercado. Sim. Da mesma forma, quando me mudei para Brasília, praticamente me mudei para Brasília. Fiquei 6 anos lá na direção da Federação Nacional de Jornalistas. Baixava no aeroporto, antes mesmo, às vezes, de chegar em casa, eu passava no mercado público. Isso mudou, eu raramente vou no mercado. Eu vou no mercado hoje para comprar peixe. A banca da família Martins para comprar produtos orgânicos, passar no açougue, mas nunca mais o vão do mercado, aquilo para mim ficou completamente desfigurado. Tem gente que acha que eu acho que ficou pior. Era óbvio que precisava fazer uma reforma. Uma reforma, principalmente nas relações dos comerciantes com o poder público ali, porque eram contratos mal feitos, nunca foram licitados, óbvio que isso precisava fazer. Mas eu acho que o choque foi além do necessário. Né? Então, eu não me enxergo mais naquela praça de alimentação ali, que parece uma praça de alimentação de shopping center. Sim. Eu fujo daquilo ali, não tenho nenhuma identidade com aquilo ali. Mas vai te dizer, para mim ficou pior, mas tem gente que aquilo lota, então tem gente que gosta. Está diferente. Para muita gente está melhor, para mim não. Para mim não está. Até dando a minha opinião, eu creio que a obra até ficou interessante. O que não ficou interessante foram os preços aplicados ao consumidor. Nem estou falando disso. Ficou mais focado no turista, né? E também, hoje a cidade tem outras opções, né? É claro que o mercado público é um grande ponto central da cidade, né? Mas eu acho que o que fez a manezada correr mesmo foi essa questão dos preços, né? Sim. Mas mudou um pouco a característica, era muito mais popular, né? Tinha muito mais samba, né? Era tradição ter samba no mercado, sexta, sábado, sobretudo, né? Sim. Eu confesso que eu vou menos, ainda vou, mas vou muito menos do que eu já fui. Vou muito, não vou para frequentar barzinho assim. Mas não tem só o mercado, né? Tem outras coisas, infelizmente não tem. Mas eu procuro fugir dessa coisa meio nostálgica. É legal, eu sou nostálgico, mas isso às vezes tem um traço um pouco meio conservador. Sim. As cidades precisam mudar, né? Evidentemente, sem perder a sua relação com a sua história, a sua memória, que em Florianópolis às vezes não valoriza. Né? Volta e meia a gente está vendo botar no chão prédios, construções históricas, de gente que
derruba um casarão porque acha que precisa ter algo moderno e depois paga uma fortuna para ver coisa velha na Europa, sabe? Sim. E aqui não valoriza. É contraditório, né? Achar feio, aqui achar feio. É a mesma cultura que o Manezinho tem, que ele sai de um determinado bairro, aí ele vem no centro da cidade, ele quer estacionar na frente onde ele vai. Uhum. E em alguns casos, essa mesma pessoa, quando vai para a Europa, anda de metrô. Não é? Tem isso. Tem isso. Mas assim, eu queria... Mas, para dizer, não é melhor, não é pior, mas é óbvio que está diferente. E nesse diferente tem muitas coisas positivas, mas também tem uma carga negativa imensa em algumas coisas. Ainda aí voltando aos pontos da cidade que você frequenta, o Sorrentino, né, o Bar do Paulinho, que é outro bar também muito raiz, né? Sim. Aqui do centro da cidade. Na Anita Garibaldi. Na rua da Anita Garibaldi, que é próxima a esse Luz. Como é que é essa convivência? Vou no outro bar de um outro Paulinho, que é o bar, a Cervejaria Voodoo. Paulinho, nosso amigo jornalista, também sim. Gosto muito de ir na Quibelândia. Aliás, vou na Quibelândia desde que eu era estudante do segundo grau. Estudava na escola técnica. Na época, eu evidente não bebia, mas passava ali para comprar quibe. Meu pai gostava do quibe da Quibelândia. Então, vou desde o final dos 70. A Quibelândia, hoje, eu acho que é o bar mais antigo do centro de Florianópolis. E essas coisas eu acho que a cidade valoriza pouco, né? Porque, especialmente nessa área, assim, a quantidade de bares e restaurantes que tinha uma história aqui no centro e simplesmente desapareceram. Felizmente a Quibelândia resiste. E a Quibelândia, eu acho que é dos anos 60. Isso. É muito pouco. Sim. Um bar mais antigo ser dos anos 60. Vai fazer 60 anos agora por esse acho que o ano que vem. Outro dia eu fui no Bar Guanabara em São Paulo, é o bar mais antigo, é de 1910. Né? Que também está passando por dificuldade de movimento, enfim. Mas assim, são esses pontos que a gente encontra as pessoas, né? O Senadinho acabou também. Sim, né? desapareceu. O Senadinho acabou. Tem uma turma que se reúne ali no Bob's da Trajano, tem uma outra turma que se reúne às vezes no Box 32, outras até no shopping. Tem uma turma que se encontra no Beira-Mar Shopping. Uma turma das antigas aí e tal. Sim. E tem o Sorrentino, que é o ponto, melhor café do centro. Melhor em todos os sentidos. Tu vais todo dia? Quase todo dia, que eu moro praticamente do lado, moro aqui na Ercílio Luz, né? Então, quase todos os dias eu passo ali para bater o ponto. Fazer uma resenha do dia. E são resenhas boas, né? Sim. Boas informações. Resenhas democráticas, porque junta gente de tudo quanto é filiação ali, tudo quanto é posição em relação à política, à vida, ao futebol. E isso é que faz, você dá uma dinâmica e dá vida aos lugares. Toda semana eu passo ali, não vou todo dia, mas tem... Eu passo ali, às vezes que eu passo ali na frente, eu vejo o Luiz Mário Machado. Que é o pai do o João Carlos... o tio do Nivaldo. João Carlos Mendonça, nosso amigo Cachorrão. Quem mais que é figura diária ali? Tem tem um monte de gente. Paulo Brito passa ali. O Paulo Brito já é um visitante mais esporádico. João Cavalaz eu não vi mais, mas ia também bastante. Ia bastante, eu acho que o João está com muito trabalho. Muito trabalho. E assim, a gente resiste com esses pontos, né? O estádio de futebol hoje tá? Também tem isso, né? O estádio de futebol, eu não vou aos jogos do Figueirense, embora respeite muito o Figueirense, sou havaiano, mas no estádio de futebol a gente encontra as pessoas da cidade, sabe? Esses jogos que dão mais público, até nos menores, mas é uma forma de a gente reencontrar as pessoas, como está, lembra daquele tempo, tal, né? Fica a dica para quem está nos acompanhando. Ir aos jogos ainda é uma forma de encontrar pessoas da cidade, da raiz antiga. Sim, é verdade. E o cardápio que tu gostas aí, Sérgio? Qual é o cardápio que tu curtes? Rapaz, se eu pudesse... Olha, eu tenho... Eu vou muito... Eu gosto de peixe. Eu gosto de peixe. Se eu pudesse, comia peixe todos os dias. Mas é muito difícil, né? O Nivaldo, inclusive, de forma bastante inteligente, botou um peixe no cardápio dele. Semanal. Mas é muito difícil, assim, você ter a opção de comer
frutos do mar, por mais paradoxal que pareça, né? Que é uma cidade tem praiana com muita pesca, mas no centro, assim, se você procurar um restaurante que seja especializado em frutos do mar, não vai achar. Não vai achar. Vai que ter tenha peixe frutos no cardápio. Eventualmente tem peixe, mas aí tem peixe filé de pescada grelhada, sabe? Tilápia que está em alta. Tilápia que está em alta. Então é muito... Mas assim, eu não tenho... Se eu pudesse, eu agora tenho frequentado muito... A gente comprou um ranchinho, uma casinha de praia lá no norte da ilha. Então eu vou comer bastante peixe ali, naqueles restaurantes. Na raiz lá com ali, o pescador. Nesse fim de semana comi peixe que o dono do restaurante tinha pescado na véspera, nem tinha ido para a geladeira. Fresquinho. Então, isso ainda tem em Florianópolis. Isso eu acho que é uma das coisas que ainda mostram bem assim, a qualidade de vida que isso tem ainda em Junto Florianópolis. ao pescador artesanal. Sim, Por exemplo, quando eu quero... Muitas vezes eu compro, assim, vejo os caras estão puxando a rede ali. Agora tem a safra da tainha, né? Sim. Esperando o vento sul chegar, que não chegou ainda, e a tainha não chegou também. Mas tem essa peculiaridade nas extremidades da cidade, quanto a ostra, também marisco, né? Tem um ali que vende no saco grande, no antigo saco grande, o João Paulo. Ele vende ostra, ele vende filezinho de espada, camarão, tudo capturado na nossa Bahia. Sim. Né? Uma coisa artesanal, fresca, né? Fresca e... Mas é que o manezinho gosta de comer outras coisas. E eventualmente com um preço ainda mais acessível. Mais em conta, né? Mas o manezinho gosta de outras coisas também. Hoje eu vi no mercado, o quilo de camarão branco estava R$80, cara. É muito caro, sabe? O berbigão, que eu me lembro assim, eu comprava por R$4, está 90, quase R$100 um quilo de berbigão. Cara. Tem pouca produção, né? Está escasso. Sim. Mas daqui a pouco eles vão inventar o berbigão aí de viveiro? De cativeiro, né? De cativeiro. Agora... Mas o manezinho gosta de comer outras coisas, gosta de pão com almôndega, gosta de feijoada, de mocotó, de dobradinha. Eu persigo aqui no centro camarão recheado. Sou fã do camarão recheado. Camarão recheado. Aí eu tenho feito estou fazendo uma escala de onde tem os melhores. Bar do Paulinho tem? Bar do Paulinho é muito bom, Eu gosto muito do camarão recheado Pinga, que é herdeiro do seu Zezinho, que é lá no Mercado Público. Sim. Da lanchonete do ARS é muito bom. É mesmo? Muito bom, um dos melhores que tem em Florianópolis. O daqui da Sucolândia também tem. Que são lugares assim que tem chamam menos atenção. Exato, são muito pouco conhecidos. Outro dia eu comi um risole de camarão muito bom ali no Rios, na frente do Clube 12. Pô, tem um risole de camarão muito bom, sabe? Mas a almôndega também é um prato cheio, né? Sim, a almôndega da Paradinha do Fernando. Aqui do Mozo. A do Paulinho também é boa. A do Paulinho é boa. Paulinho tem bons vários petiscos, né? Aliás, a almôndega são nós que chamamos, né? Porque passou ali... Eu estive lá no norte do estado semana passada e lá eles chamam de bolinho de carne. Pão com bolinho de carne. E em Curitiba também. Bom, e camarão recheado, eu imagino que seja só aqui em Florianópolis, né? Camarão recheado. Banana recheada, banana só aqui. Frita, né? Banana frita. Pão com banana frita. Que na verdade é engraçado. Muita gente que às vezes trazia os meus amigos para cá, agora a maioria já não cai mais nessa, assim, vai conhecer um camarão recheado. O cara imagina de tudo, menos aquilo ali, que é um croquete de camarão. Né? Um croquete de camarão. Até o carioca que gosta muito de bolinho, né? Bolinho disso, bolinho de bacalhau, bolinho daquilo. Aqui a gente come pouco bacalhau, né? Porque o bacalhau também não vem tão fresco daqui como chega no Rio. Sim. Né? E a sardinha podia ser mais consumida aqui também, né? Até pelas nossas ligações açorianas, né? Açorianas aí, Portugal, tem toda essa relação, enfim. Mas assim, tocando no ponto ali ainda do centro da cidade, naquela gestão do Grando, que teve uma grande... Não, era no final da gestão do Grando, que nós tivemos uma grande enchente. Sim. No Natal de 95, uma cena marcante foi um Papai Noel
Acho que é uma foto do Sarará, inclusive, Cláudio Silva da Silva. Isso. Acho que a foto é dele. Grande fotógrafo. Capa do jornal O Estado. Do Diário Catarinense. Do Diário Catarinense. A Avenida Ercílio Luz embaixo d'água. E um Papai Noel com água até o pescoço, praticamente. Até o pescoço. A vala, né, ela foi coberta daquele tempo para cá, mas impressionante como a Avenida Ercílio Luz nos últimos 10, 15 anos ganhou uma vida, né? Sim. Uma vida, claro, do comércio, mas uma vida noturna, de bares, né? Chega até a ter semelhança lá com a Lapa do Rio de Janeiro. É uma parte quente da cidade, né, ou seja? É verdade, eu acompanhei isso porque, coincidentemente, foi nesse período que eu me mudei para Ercílio Luz. E eu, particularmente, acho muito legal dar essa vida para a cidade, para aquela região da cidade, né? Trouxe uma dinâmica distinta do que se via até então. Agora, eu confesso para ti, assim, ó, eu gosto já dessa vida, né? Eu fui criado nessa vida, mas tem muitos vizinhos que reclamam. Sim. Né? Do aspecto do barulho, do aspecto Sujeira. da limpeza, que se incomodam com a presença maciça de jovens, com o movimento da juventude. Tem muitos vizinhos que reclamam. Então, mas é coisa da cidade grande, né? Que Florianópolis está com esse espírito. Está com esse espírito de cidade grande. Muitas coisas ainda de cidade pequena, mas tem isso. E as pessoas precisam aprender a conviver com isso. Sim. E é claro que tem que ter regra também, tem que ter horário, porque precisa passar o serviço de limpeza, as pessoas precisam dormir, porque trabalham cedo. Então, é uma gestão complexa, mas é possível de fazer. E acho que está se aprendendo a fazer ali naquela região do centro, porque tem muita gente que mora ali, como é o meu caso, tem muita gente que trabalha ali, tem vários tipos de comércio, e agora começa a ter muito tipo de serviço nessa área de lazer, barzinho, restaurante, casas de show. Então, enfim, a cidade precisa, todo mundo precisa de alguma forma aprender a conviver com isso. Como cidadão florianopolitano, como jornalista, como membro que participa da política também, qual é a tua visão do futuro de Florianópolis? Olha, eu acho que eu costumo ser, as pessoas enxergam em mim assim um sujeito bastante pessimista. Mas em relação a Florianópolis, eu acho que a cidade tem potenciais imensos, sabe? Eu hoje ainda estava conversando com duas colegas jornalistas em relação a isso. A gente estava vendo uma obra que é uma revitalização de um prédio e dizendo avaliando que essas coisas são absolutamente necessárias. A cidade precisa crescer, precisa gerar emprego, precisa, enfim, a roda da economia, né? Sim. Mas, vamos dizer assim, há uma espécie de... tem uma relação assim, muito predatória ainda com o ambiente da cidade que a gente precisa superar, sabe? Até porque as pessoas não vêm aqui para ver um shopping center, elas vêm aqui para ver as nossas praias, sim, principalmente as nossas praias. E justamente hoje as nossas praias, assim, o que tem mais sofrido, né? Toda temporada a gente tem problema de poluição agravada com gente... eu vejo ali em Ponta das Canas, cara, tem períodos que ficam... A praia fica... Eu acompanho os relatórios de balneabilidade, que nesse período são semanais, e tem períodos ali... Esse ano, por exemplo, entre o final do ano e o começo do ano, ficou quase um mês com a praia naquele ponto ali, que é o ponto mais visitado e mais usado, imprópria, mas não tinha nenhum aviso. E milhares de pessoas usaram aquela praia. Milhares, e é uma praia procurada por principalmente crianças, porque é uma praia tranquila. Família, Quer dizer, isso é a cidade trabalhando contra o seu futuro. Sim. Essa relação predatória que
ainda existe, e eu não digo só, isso não é de quem comanda a cidade. Não, às vezes é do comerciante que está lá na beira da praia, do próprio pescador, é cultural aqui, sabe? Isso a gente precisa enfrentar e superar, para que a cidade tenha esse futuro, assim, que ela se encontre com essa sua vocação de ser uma cidade que tenha esse contato, que as pessoas vêm para cá com esse contato, principalmente com a natureza, sim, com o meio ambiente, que aqui ainda existe e que é maravilhoso. Não é só ir à praia, tem as trilhas, tem as matas, tem sim, outras atividades. A nossa fauna, que é bastante rica, essas coisas precisam ser evidentes, a cidade precisa crescer, precisa ter economia, a roda da economia precisa girar, mas com critérios, com regras, com normas que sejam democraticamente decididas e que sejam democraticamente seguidas. O saneamento é um grande problema. É um dos maiores problemas que a cidade tem. O outro, que aí... Mobilidade. Eu ia pedir tua opinião, né? Nos grandes centros, a gente consegue, de certa forma, admitir e reconhecer a funcionalidade de transporte público de massa, como metrô, BRT, VLT. E quando eu vou aos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, costumo usar esses veículos e começo a imaginar isso na nossa cidade, né? Um metrô que vá do aeroporto para o centro, do centro para o continente, do centro para a Universidade Federal, do centro para o norte da ilha. Estamos muito distante disso? Parece que... Não, olha, eu não sei, eu não sou um técnico dessa área, né? Ele costuma dizer que o jornalista é um generalista, mas eu tenho bastante informação e é uma área que eu tenho bastante interesse. O que eu acho que tem faltado, especialmente nos últimos anos, é vontade política para resolver. Soluções existem, estudos existem, né? Alguns, inclusive, que custaram muito dinheiro para serem realizados, como esse Planus. Então, o que tem faltado principalmente, no meu modo de entender, a vontade, e nem é dinheiro. É claro que são soluções que são onerosas, tem projetos que são de custo bastante elevado, mas eu acho que antes de tudo isso precisa ter vontade política para buscar essas soluções e ter habilidade para que elas sejam implementadas num determinado tempo. Isso que eu acho que é a principal, vamos dizer assim, déficit da cidade. Sim. É essa questão da vontade política para resolver. Ô Sérgio, estamos na reta final aqui. Queria saber de ti os fatos marcantes da tua vida. Então, eu tenho falado assim, eu disse que tenho evitado dar valor, o que é melhor ou pior, em relação a essas mudanças. É evidente que, para mim, um fato marcante foi essa decisão que, em algum momento, todo mundo tem na vida de assumir uma profissão. E eu estou dizendo isso pelo seguinte, o que marcou e foi marcante, que a partir disso definiu um rumo para a minha vida, foi essa decisão de cursar jornalismo e depois de me profissionalizar nessa profissão que é tão importante para a sociedade brasileira. Isso foi definidor, porque a partir daí as relações de trabalho, as relações de amizade com jornalistas, a vida no movimento sindical, que eu comecei a integrar, presidi sindicato, depois a Federação Nacional de Jornalistas, as comissões de ética da nossa profissão, eu já fui presidente da Comissão Nacional de Ética do Jornalismo. Então, tudo isso evidentemente, o que marcou a minha vida profundamente foi essa decisão de cursar o jornalismo e depois me enveredar nessa profissão. E por causa disso, eu posso dizer o seguinte, o que eu evitei de dizer aqui o que está melhor e está pior, uma coisa que eu acho que a gente pode dizer, e eu com alguma convicção, é que a nossa imprensa está pior, especialmente aqui em Florianópolis. Né? Aí falando de jornalista para jornalista. Sim. Assim, eu acho que a gente tem hoje, especialmente a internet,
nos deu assim, acesso a muito mais conteúdo do que a gente tinha há 20, 30 ou 40 anos atrás. Mas esses conteúdos estão dispersos, muitas das vezes são produzidos de forma intencionalmente para distorcer, para desinformar, para ofender. Então, eu acho que uma das coisas que a gente caminhou para trás nos últimos anos, e aí não é só aqui em Florianópolis, mas especialmente aqui, porque hoje a gente tem um jornal impresso, uma cidade que tinha... muito pouco. Sabe, aqui a gente tinha, não é a terra do já teve, o saudosismo, não é isso. Eu acho que isso muito pouco. É uma dívida que a cidade tem com ela mesma. A gente precisa ter canais de informação jornalísticos. Canais de informação tem muito. Acesso à informação tem muito, principalmente por meio da internet. Mas a informação tratada de forma profissionalizada, com profissionais que tenham sido preparados para isso, do ponto de vista técnico, do ponto de vista teórico, do ponto de vista ético, isso, infelizmente, a gente tem cada vez menos. A gente temos aí veículos, a gente tem, mas não tem, são veículos que não têm jornalistas, estão fazendo jornalismo sem jornalistas, isso... Sem responsabilidade, sem compromisso. Sem compromisso com a cidade, com as pessoas que estão... e abrindo mão, às vezes, do bem mais precioso que tem o profissional, que é a credibilidade. Por conta de likes, por conta de... para lacrar, quer dizer, isso eu acho que nós caminhamos para trás nos últimos anos. Mas também não vejo isso como que seja irreversível. Eu acredito que seja uma fase e acho que a gente tem que superar essa fase o mais rápido possível. O radiojornalismo de Florianópolis passou por um período de predominância de uma determinada emissora. Sim. Hoje já está muito mais competitivo. Mas, concordo contigo, mas eu acho que tu vai convir comigo, que, embora tenha mais opções, tem muita opção de comentário. Não tem reportagem. E a reportagem é a grande essência do jornalismo. É o que dá estrutura para qualquer veículo jornalístico, é a reportagem, é o repórter na rua. E o jornalismo investigativo acabou praticamente. Sim, praticamente. Hoje vamos dizer assim, o que se faz muito repercutir material encaminhado por assessorias de imprensa. Sim. Isso é uma grande distorção. Então, essa dívida nós jornalistas temos, os veículos têm com a cidade, e eu acho que a cidadania tem que cobrar isso das empresas, tem que se cobrar, inclusive, porque a própria cidadania pode viabilizar que novos veículos surjam com esse propósito de fato, oferecer informação jornalística de qualidade. É claro que você tocou no ponto do jornal impresso, que hoje nós temos um só. Um só. O outro é só uma revista de final de semana. Muito embora há justificativas para não imprimir mais, porque tem custo, tal. Mas os jornais poderiam ser digitais. Hoje todo mundo lê de maneira digital. Sim, né? A maioria. Então poderíamos ter aí 3, 4 jornais, né, concorrendo dentro de um mercado. Sim. Mas é aquela coisa, o cidadão ele forma a sua opinião ouvindo várias posições diferentes. Sim. Isso a gente não tem. Isso é um princípio basilar da democracia, que é ter escolhas. Você precisa ter escolher para presidente, escolher para governador, vereador. Quer dizer, não é ser imposto, é ter diversas possibilidades de escolher. E também escolher veículos de onde se formar, mas veículos que tenham essa condição de... E aí as pessoas, mas aí eu agora me informo pelo grupo do WhatsApp, agora tem a internet, tem o influencer, o comunicador tal, porque o que tem mais é comunicador. Tudo bem, mas eu não sou contra isso, bem ao contrário, eu acho que a internet
Democratizou. Isso é muito importante, que as pessoas tenham acesso e tenham a condição, inclusive, de elas mesmas produzirem a sua informação. Eu acho que isso foi um dos grandes... Também trouxe com isso um caminhão de problemas, enfim. Mas o que eu digo é o seguinte, o Brasil e o mundo percebeu que na pandemia, principalmente na pandemia, como não pode prescindir do jornalismo profissional. Não pode. A sociedade, felizmente, percebeu que como é necessário que um determinado profissional tenha essa função específica, que é de captar a informação, processar a informação e difundir a informação, às vezes, inclusive, em escala de milhões. Então, isso ficou latente na pandemia. Os jornalistas chegaram a fazer... quando o Estado, não sei se tu lembra, mas o ministro da Saúde era um general e se mostrou absolutamente incompetente de dar uma informação essencial para saber quantas pessoas estavam morrendo. Sim. O Estado brasileiro não conseguia dar essa informação mínima. Foi preciso os veículos de comunicação formarem um consórcio nacional e buscarem essa informação lá no município, para poder difundir em escala nacional. Quer dizer, é um papel que o jornalismo, e só o jornalismo pode exercer. Exato. De levar informação séria, científica, de procedimentos que eram testados e não que era de curandeiros. Isso só o jornalismo pode fazer. Então, esse papel é insubstituível. E se tinha alguém que tinha dúvida, agora está superado, não está superado. Bem ao contrário, é cada vez mais necessário essa informação de qualidade, essa informação jornalística. Sérgio Murilo de Andrade, jornalista, grande manezinho, grandes histórias, foi um prazer te receber aqui no Café e Prosa. Mais uma vez, o prazer foi meu, agradeço o espaço e, enfim, a gente se encontra pelas ruas da cidade. É verdade. Sérgio Murilo de Andrade, jornalista, contando a sua história aqui no Café e Prosa da TV Câmara, que tem Tiago Veríssimo na supervisão técnica e a jornalista Carla Silveira na direção geral da TV Câmara. Um abraço e até a próxima.